Paz do Senhor, amados, eu venho aqui através desse áudio deixar registrado algumas experiências que eu tive com o Senhor a respeito da sua volta e de coisas que virão. Amados, eu passei algum tempo assistindo alguns vídeos no YouTube, ouvindo testemunhos de várias pessoas a respeito da volta de Jesus, testemunhos sobre revelações, e eu andei perguntando ao Senhor se essas revelações eram verdade, se tudo isso realmente acontecer, se é para daqui a poucos dias, ou se ainda ia demorar muito. Queridos, Deus sempre me revela através da palavra. Quando eu tenho questões, dúvidas, eu pergunto ao Senhor e vou para a palavra, vou para a oração. E eu pego a palavra de Deus, quando eu pergunto ao Senhor, eu pego a Bíblia e abro, não escolho lugares para cair. E caiu em Ezequiel 12, a partir do versículo 23, a parte B do versículo, até o final do capítulo, que diz assim: chegaram os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei, e a palavra que eu falar a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Amados, aqui Deus me respondeu claramente, perfeitamente a minha pergunta, dizendo que não que chegou o tempo, que chegará dias, chegaram os dias de toda visão, que não haverá mais visão vã. Tudo que o Senhor falar, Ele vai cumprir. E para completar, ainda falou aqui no versículo 27, que o filho do homem, este que na casa de Israel diz: a visão que este vê é para muitos dias. Ainda disse isso, dizendo que vai ser para muitos dias. O Senhor está dizendo que não vai retardar. Não vai retardar. Aleluias. O que Ele falou se cumprirá. Assim diz o Senhor Jeová: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá. Queridos, Deus realmente tem mostrado, tem falado, revelado às pessoas, não tenho dúvida disso. E o Senhor passou também a me mostrar, queridos. Se você buscar no Senhor, o Senhor também vai te dar, o Senhor vai te mostrar, porque Ele está interessado em se revelar a todos que o buscam nesses últimos dias que faltam. Porque Ele ama a humanidade, Ele quer salvar o maior número de pessoas possíveis. Queridos, então eu vou te contar o primeiro sonho que o Senhor me deu. Sonhei que eu estava numa rua aqui perto da minha casa, caminhando nesta rua, e de repente eu olhei para o céu. E o céu estava azul, era de dia, era um dia claro, um céu bonito. E eu reparei que no alto da minha cabeça tinha uma nuvem, muito branca, muito grande. Mas eu olhei mais fixamente para ela e vi que esta nuvem ela estava num formato. Ela tinha um formato e ela era um formato de um cavalo. E nesse cavalo tinha montado um cavaleiro, e este cavaleiro tinha na mão uma lança. E essa nuvem, irmãos, ela não estava parada. Ela começou a andar e ir para o meu lado, do lado direito, e ela ia descendo, como se estivesse indo para a linha do horizonte. E conforme essa nuvem andava, eu ouvia fortemente o barulho da cavalgada desse cavalo. Eu ouvia o barulho das patas batendo no chão, com o cavalo correndo, aquele barulho bem forte. E eu via aquela nuvem indo em direção à linha do horizonte, como se estivesse descendo a terra. E eu ouvia aquele cavalgar forte. E quando ele estava quase chegando na linha do horizonte, quando eu entendi que ele ia vir para a terra, eu falei esta frase: o rei está voltando. E de repente eu acordei com esta frase, exclamando essa frase, a frase ecoando dentro de mim: o rei está voltando. E eu acordei naquele ímpeto, admirada, impactada com aquele sonho que acabei de ter. E eu olhei para o lado e vi meu esposo dormindo, e eu quis acordá-lo. Eu quis acordar e dizer para ele aquele sonho que eu tive. Queria contar para ele, e com aquela vontade de contar, porque quando o Senhor te revela, Ele te move, Ele te empolga, Ele coloca em você aquele desejo de contar o que estava acontecendo. E só que naquele ímpeto, quando eu ia acordá-lo, eu parei e pensei: não vou acordar ele não. Vou atrapalhar o sono dele. Vou fazer o seguinte: quando ele acordar, eu conto para ele o sonho que eu tive. E eu deitei novamente.
Quando eu deitei, queridos, eu não sei se eu dormi ou se eu estava acordada, mas eu ouvi a voz que dizia: não espere ele acordar. Acorde ele e conte, porque não vai mais dar tempo. Não vai dar tempo, acorde ele. Aleluia. E eu, mais tarde, no dia seguinte, ou na semana seguinte, fui para minha igreja e contei lá, porque eu senti que a igreja precisava receber. E cheguei a contar aos irmãos da igreja. Querido, logo após o Senhor me deu o segundo sonho. Sonhei que eu estava na rua da casa da minha mãe. E ali naquela rua, queridos, havia algo horroroso. Havia uma guerra civil. As pessoas estavam brigando, as pessoas estavam se batendo. E era uma briga muito feia, as pessoas no chão, dando soco. Perto da casa da minha mãe tem um bar. E esse bar, querido, estava com algumas pessoas. E eles estavam usando as cadeiras do bar para bater uma nas outras. Era uma briga muito feia dentro daquele bar. E eu olhava para a casa dos vizinhos e via na casa dos vizinhos que existiam pessoas que queriam invadir a casa dos vizinhos para roubar. E os vizinhos entravam em batalha com eles, começavam a brigar com eles para defender as suas próprias casas. Era um tumulto, era uma confusão, era realmente uma guerra civil. E depois, acordada, eu ficava pensando que talvez fosse uma guerra por comida, um tempo que fosse bem difícil, que fizesse com que as pessoas brigassem desse jeito. Mas na continuação do sonho, eu parei de olhar aquelas pessoas e olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, querido, eu vi que umas nuvens no céu começavam a formar um redemoinho. E eu percebi que dali ia sair alguma coisa, ia acontecer alguma coisa no meio daquelas nuvens. E eu olhei de novo para aquelas pessoas para ver se elas estavam vendo aquelas nuvens diferentes no céu, se elas estavam vendo aquilo que eu estava vendo, mas elas estavam muito entretidas com as suas próprias confusões, elas estavam brigando tanto que não conseguiam perceber o que estava acontecendo. E eu olhei novamente para o céu e vi que aquelas nuvens começaram a abrir. E eu falei, realmente é agora. Jesus vai voltar, é agora que é a hora que Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E eu olhei de novo para aquelas pessoas na rua, de um lado e do outro da rua, e vi que elas continuavam brigando. E também me lembrei, nesta hora, de alguns parentes meus, conhecidos, que não aceitaram a Jesus, que não se converteram e que não daria mais tempo para eles. E eu falei naquela hora, eu falei, acabou o tempo para eles, não há mais tempo. E quando eu falei, não há mais tempo, o Senhor veio com uma força de Deus veio e nos puxou para cima e nos levou eu, meu esposo e o meu filho. Estava eu, meu esposo e meu filho ali naquela rua, abraçados. Um dos meus 3 filhos estavam comigo, eu tenho 3, mas neste momento, deste sonho, eu só estava com um e não entendi por quê. Mas o Senhor veio e nos puxou para cima. Queridos, então eu tive o meu terceiro sonho alguns dias depois. Eu tive um sonho que eu estava em frente a uma lagoa aqui perto da minha casa. Eu moro na região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde tem uma lagoa que ela é alimentada pelo mar. E muitos chamam até essa lagoa de praia, por causa que ela é água salgada, não é água parada, é alimentada pelo mar. Então eu estava nesta praia, ou nesta lagoa, com a minha filha no colo, e de repente apareceu uma onda enorme. Eu estava na areia e apareceu uma onda enorme, uma onda de pelo menos 30 metros, e ela estava muito próxima de mim, e eu vi que não tinha como eu escapar dessa onda, que ela era muito grande. E eu olhei para os lados e eu falei, será que eu encontro um ferro, alguma coisa que eu possa me segurar com a minha filha para ver se pelo menos a onda passa por cima da gente e não nos leva? Mas né, em praia não existe, né, irmãos? Nenhum ferro para segurar. Então, eu comecei a correr mesmo com a minha filha, mas sabendo que não ia dar tempo. Mas não sei como. Quando eu vi, eu já tinha corrido muito e a onda atrás de mim já tinha baixado. E quando eu olhei para trás, irmãos, estava tudo alagado. Estava tudo muito alagado. Esse foi o meu terceiro sonho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu comecei, queridos, a orar. Comecei a buscar o Senhor em oração. E eu estava orando de madrugada. Orando pela madrugada, buscando a face do Senhor. Buscando a Deus para que o Senhor abençoe a nossa terra, para que o Senhor abençoe o nosso povo. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós sobre essas catástrofes que estão por vir. Sobre a volta dele. Sobre o nosso governo, que está totalmente sendo dirigido por Satanás. E eu estava orando de madrugada. De repente, irmãos, o Senhor me deu uma visão. Eu não tenho o dom de visões, mas neste dia, enquanto eu estava orando, o Senhor me deu uma visão. Eu tive uma visão que eu estava no meio da rua, no meio dessa rua, e tinha um bar, ou
uma mini lanchonete de esquina. E eu estava em frente a essa lanchonete, no meio da rua, em frente a essa lanchonete. Vi as mesinhas de bar em volta, na calçada. E, queridos, de repente eu olhei para o céu. Por cima deste bar, eu olhei para o céu e vi, entrando na atmosfera da Terra, um meteoro, uma bola de fogo muito grande, muito acesa, uma bola de luz, era de dia. Então não era uma bola de fogo amarelo, era uma bola de fogo branco. Uma luz branca, uma bola de luz branca. E eu sabia que era um meteoro que estava entrando. E quando esse meteoro entrou, irmãos, eu cheguei a ver e a sentir aquele tremor que acontece quando entra um meteoro na atmosfera da Terra. Eu cheguei a sentir, irmãos, esse tremor. Queridos, e eu voltei para minha oração. E eu falei, Senhor, comecei a orar de novo ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu acabei de ver esse meteoro entrando na atmosfera. Senhor, eu senti esse tremor. Eu contei para o Senhor tudo que eu tinha visto. E comecei novamente a orar pela nossa terra, pela nossa nação. Essa foi a visão que o Senhor me deu. Queridos, e eu continuei, continuo buscando a Deus, como todos nós devemos fazer, continuar buscando a Deus. E depois eu tive mais um sonho. Esses sonhos que eu tive, esses 3 sonhos que eu já contei, eles aconteceram entre julho e agosto de 2015. Esta visão também. E agora eu tive um outro sonho que me assustou, e foi agora no dia 2 de setembro. 2 ou 3 de setembro. Eu sonhei, querido, o sonho que eu tive, o sonho original realmente, eu não me lembro. Esse sonho se apagou da minha mente, como começou e como terminou. Mas ele ficou se repetindo, partes dele, ficou se repetindo na minha cabeça toda a noite, até de manhã. O sonho ficava se repetindo, pequenas partes do sonho, pequenas imagens se repetindo na minha cabeça. Irmãos, imagine quando você pega um papel celofane amarelo, ou de qualquer cor, que você pega um papel celofane e você encapa os olhos, você bota no rosto assim, encapa o rosto com ele, você vê tudo amarelo. Era assim que eu via as imagens, era tudo amarelo. Eu via pessoas, eu vi chão, imagens que eu não sei explicar, mas a mensagem, ela se repetia claramente todo o tempo do sono. Em todo o meu sono, a mensagem se repetia. Foi solto o cavalo amarelo. Foi solto o cavalo amarelo. Morte. Foi solto o cavalo amarelo. Morte. Isso se repetia a noite toda, até de manhã. Então, o sonho não foi bem um sonho, foi um alerta, Deus me avisando o tempo todo, foi solto o cavalo amarelo. E eu sabia que era morte. No sonho eu sabia que era morte. Mas quando eu acordei e fui contar para o meu esposo, eu fiquei em dúvida, eu pensei, será que o cavalo amarelo não é fome? Será que eu não sonhei errado? Será que a mensagem não foi errada? Eu comecei a achar que fosse de mim, porque tem muito tempo que eu não lia sobre os cavalos do Apocalipse. Há muito tempo que eu nem ouvia falar sobre os cavalos do Apocalipse. Então, quando eu acordei desse sonho, eu pensei, será que o cavalo amarelo não é fome? Mas eu fui para a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 8. Se eu não me engano, é o versículo 8, está falando lá sobre o cavalo amarelo. Aleluia. Capítulo 6, versículo 8, diz assim: E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Essa foi a palavra, foi o sonho, o 4º sonho que o Senhor me deu, e essa palavra que me trouxe muito temor, muito temor. Irmãos, o fato é que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e ela vai se cumprir no todo. Não vai ter partes que não vão se cumprir. Tudo vai se cumprir, porque Deus é fiel. O que nós temos que fazer é nos apegar a Ele todos os dias, em oração, em pranto, em arrependimento, em jejum, em clamor, em santificação, nos apartando das coisas deste mundo, nos apartando de tudo que nos afasta de Deus, tudo que você sabe que não agrada a Deus, a mentira, a falsidade, o pecado escondido. Irmãos, o adultério. Afaste de tudo isso, porque temos que nos preparar para os dias que estão por vir. O tempo é mau, está tudo muito difícil, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Se você tem mágoa de alguém, queridos, em nome de Jesus, perdoe quem te fez mal, seja lá qual mal foi. Mas o importante, amados, é que você e eu,
não tenhamos nenhum tipo de corrente que nos prenda nessa terra, nada que possa fazer com que Satanás nos segure aqui. Quando Jesus vier buscar a tua igreja, nós temos que estar livres, soltos, apegados em Deus para subir com Ele. Nada pode nos prender nessa terra. Então, amados, perdoe todos que você tem que perdoar, peça perdão. Se volte mais para o Senhor, esquece esse mundo, que esse mundo é ilusão. Volte-se para Deus. Aceita Jesus, você que não aceitou Jesus, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você não precisa de mais ninguém, você só precisa de Jesus, porque Ele é a única ponte que te leva para Deus. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça para o Senhor perdoar os teus pecados e comece a procurar viver uma vida em Deus, para que Deus possa te garantir a vida eterna com Ele. Em nome de Jesus, essas foram as minhas experiências que eu tive com o Senhor até agora. Eu agradeço a vocês por terem escutado, e não apenas escute, mas atenta os seus ouvidos ao que Deus está falando, porque o Senhor tem despertado todo o mundo para se voltar para Ele. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele te encha do teu Espírito Santo, que você seja renovado para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.